Tá no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, Isidro Pita. Você queria o Isidro Pita no Vasco? Atacante paraguaio, 25 anos, jogador que chegou no Cuiabá e fez 2 boas temporadas com a camisa do Cuiabá, centroavante. E aí, queria no Vasco? O Vasco sondou o atleta, mas quem levou, levou quem chegou com grana. O Bragantino, Red Bull Bragantino, adquiriu os direitos econômicos do Isidro Pita, 70% dos direitos econômicos do Isidro Pita, por 4 milhões e meio de euros. Então, meu amigo, se você queria ele no Vasco, esquece. Isidro Pita é do Bragantino. Outro jogador que não vai vir, tá? Inclusive, ele confirmou uma sondagem do Vasco, é o Richarlison. Richarlison. Seleção brasileira, jogador que está lá fora, na Europa e tal. Ele confessou que recebeu proposta de Flamengo e Fluminense, tá? Flamengo e Fluminense casaram proposta na mesa, tá? E recebeu sondagens do Palmeiras, Corinthians e Vasco. Você queria o Richarlison? Eu queria. O Pombo, né? Mas, meu amigo, esquece, falta grana, aí o cara fica chateado comigo, porque eu trago informação que é verdadeira, mas fazer o quê? Eu queria, irmão, eu queria que o Richarlison viesse, mas, meu amigo, o Vasco, sem grana, né? Enquanto isso, o Vasco quer vender jogador. Hoje, o Ryan estava falando, né, que ele está recebendo, né, bastante procura de outros times e tal, mas ainda nenhuma proposta concreta na mesa para levar ele na próxima janela, né, melhor dizendo. Ele falou que a temporada 2024 não foi tão boa, né, mas tal, não tem nada fechado, mas está conversando. Foi isso que ele falou, não tem nada fechado, mas estamos conversando. Vocês sabem que a Fiorentina está interessada no atleta, tá? E o Vasco está esperando ali uma quantia, assim, de mais ou menos 90 milhões de reais para liberar o Ryan. A imprensa dizendo que, inclusive, o Vasco poderia topar um empréstimo com opção de compra, tá? Pegava uma grana agora no empréstimo e aí depois a Fiorentina pagaria, né, o valor que o Vasco quer com relação ao Ryan. Parceiro, o Vasco não conseguiu contratar o Renato Gaúcho, tá? Agora já está de olho no mercado para trazer outros treinadores e, entre eles, o Antônio Oliveira, o português, ex-Corinthians, ex-Cuiabá, ex-também Atlético Paranaense. Só que o Atlético Mineiro está sem treinador, o Atlético Mineiro entrou na briga aí para ter o treinador português Antônio Oliveira, meu amigo. Outro treinador que o Vasco está mirando, está de olho, tá? É o Gustavo Quinteiros. Eu trouxe a informação para vocês mais cedo, tá? O argentino que é naturalizado boliviano, tá? Gustavo Quinteiros acabou de ser campeão na Argentina. A imprensa brasileira está confirmando que ele vai conversar com o Pedrinho. Foi oferecido e vai conversar com o Pedrinho. A imprensa argentina dizendo que, não acredita que salário vai ser problema, tá, para o Vasco acertar com o treinador. O treinador tem alguns títulos aí na América do Sul, campeão na Bolívia, campeão também no Equador, campeão no Chile e agora foi campeão do campeonato argentino. Com relação ao Renato Gaúcho, vocês sabem, cara, não rolou, meu amigo, não rolou, né? Por questões aí de salário. O Renato Gaúcho porque queria que o Vasco pagasse o mesmo que ele ganhava no Grêmio, tá? Só que o Vasco não vai pagar 1,5 milhão por um treinador. 1 milhão já é muito, tá? 1,5 milhão, então, irmão, é loucura. E ainda bem
que o Pedrinho não vai fazer essa loucura. Segundo o portal RTI Esportes, o Renato Gaúcho já tinha chegado até com uma listinha de contratações pro Pedrinho, tá? Eu vou ler para vocês aqui quem são os jogadores, cara. Balbuena, zagueiro ex-Corinthians, que está na Rússia, tem contrato até o meio do ano, poderia assinar um pré-contrato, né, um pré-acordo para sair no meio do ano de graça, tá? Uma das indicações, né, segundo a imprensa, do Renato Gaúcho, foi o zagueiro Balbuena. Outra indicação do Renato Gaúcho é o Eduardo Vargas, o chileno, que está no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não vai renovar com o jogador, e aí seria uma pedida do Renato Gaúcho. Outro jogador é o Soteldo, né? Soteldo, meu amigo, muito bom jogador, queria muito, cara. Se eu tivesse grana, irmão, para investir no Vasco, é um dos primeiros jogadores que eu contrataria, é o Soteldo. Gosto muito do futebol do Soteldo, tá? Soteldo pertence ao Santos, o Santos quer 30 milhões de reais, tá? Nem acho um valor tão alto para o bom jogador que o Soteldo é, tá? Foi mais um jogador que, segundo a RTI Esportes, o Renato Gaúcho teria pedido. O Renato Gaúcho pediu também o zagueiro Fux, está no Atlético Mineiro, tá? Pediu o lateral esquerdo Reinaldo, que está no Grêmio, trabalhou com o Renato no Grêmio. Pediu o volante Tietê, do Botafogo, que inclusive o Vasco fez sondagem para ter o atleta, tá? E pediu o Gabriel Veron, atacante, tá? Que pertence ao Porto de Portugal, tá? Se eu não me engano, ele é do Porto e é de um time da Rússia, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmão, essa informação sobre o CSKA, isso aí mesmo, Gabriel Veron. Gabriel Veron pertence ao CSKA da Rússia e o... Não, é o seguinte, Gabriel Veron pertence só ao Porto, é isso, é o Porto, jogador do Porto, tá? O Gabriel Veron, que estava essa temporada no Cruzeiro. Confirmei aqui, não é jogador, não pertence a dois times, direitos econômicos dele só do Porto, tá? O Gabriel Veron, esses foram os jogadores que o Renato Gaúcho teria indicado, né, caso fosse treinador do Vasco. Cara, gostei, Balbuena, bom zagueiro, Soteldo, Fux, bom zagueiro também, Tietê, bom volante. Eu só não contrataria o Vargas, tá? Prefiro o Soteldo, Vargas não, e não contrataria o Reinaldo, porque a gente tem o Piton, tem o Vitor Luiz, então, e o Veron também, Gabriel Veron, não vejo nada demais nesse jogador. Mas a lista do Renato é uma boa lista. Renato entende de futebol, né? A gente falou sobre isso aqui. Mas ele é mais um cara que entra na mente do jogador, precisa ter um bom time na mão. Não topou por 1 milhão, paciência, que ele siga o rumo dele, porque o Vasco vai seguir o seu rumo também. Parceiro, o Genoa da Itália também era um time que a 777 era dona. Tá? Esses dias veio a notícia de que a 777 tinha perdido o Genoa. E hoje já tem a notícia de que um romeno, um empresário romeno, comprou o Genoa. Cara, lá rapidão resolveram a vida, cara. Por que no Vasco demora tanto, maluco? Que loucura, hein? Que loucura. E aí, a imprensa, tá, o Globoesporte.com trouxe uma informação nova hoje, informação de que o Marinakis, o grego, o magnata grego, dono do Olympiacos, dono do Rio Ave de Portugal, e dono também do Nottingham Forest da Inglaterra, que ele pediu mais documentos ao Vasco, tá? Hoje, o Vasco enviou novos documentos para o Marinakis e a equipe dele analisarem, tá? Análise é financeira e patrimonial do Vasco. Cara, eu sei que a gente fica ansioso, querendo que isso se acerte logo, mas depois que eu comecei a ler notícias de que ele está interessado na base do São Paulo também, eu fiquei meio assim, confesso, desculpa, Bigode, agora, desculpa, irmão, a gente tem que ter pé atrás também. Fiquei imaginando, é óbvio que ele prefere comprar o Vasco do que arrendar a base do São Paulo. Mas pelo que a imprensa está falando, ele quer os dois, maluco. Ele quer comprar o Vasco e quer investir na base do São Paulo. Pô, irmão, mesmo cara investir no Vasco, investir no São Paulo, meio estranho, né? Pô, loucura, né? Doideira, né? Vamos esperar, vamos aguardar, tá? E torcer para que os dirigentes do Vasco analisem bem e façam agora a coisa certa. O que eu quero é o seguinte, irmão, de 2025 para frente, eu quero time, eu estou cansado de sofrer. Parceiro, o Mônaco negou mesmo, tá? Que o seu dono, o russo Rybolov Lev, estaria interessado na SAF do Vasco. Não era ele, tá? Trouxe a informação ontem do portal UOL, o PVC,
trouxe essa informação de que não era esse o russo interessado na SAF do Vasco. Enfim, irmão, não está interessado, mas tem outros interessados e a gente só espera que esse negócio se resolva logo para que o Vasco possa ter a vida tranquila de 2025, ó, para frente. Parceiro, e aí? A lista que o Renato Gaúcho teria mostrado para o Pedrinho de jogadores que ele gostaria de trabalhar para o ano de 2025, cara. Informação aí do RTI Esporte. Zagueiro Balbuena, Vargas, Soteldo, zagueiro Fux, Reinaldo, Tietê e Veron. 7 jogadores, tá? Eu gostaria do Balbuena, Soteldo, Fux e Tietê. 4 jogadores, tá? Eu gostaria no Vasco. Agora, Vargas, Reinaldo e Veron, eu não contrataria. Mas eu queria saber a sua opinião. Deixa aqui a sua opinião de quais jogadores dessa lista você traria, né, para ser reforço do Vasco no ano de 2025. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Ama Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.